Sejam todos oficialmente muitíssimos bem-vindos ao meu canal. Sejam todos muitíssimos bem-vindos à nossa aula sobre a melhor pontuação no currículo para você investir em 2024. Aqui nessa aula de hoje eu vou estar te passando estratégias para você estar planejando a construção do seu currículo na faculdade de medicina dentro de 2024. Esse ano que, com certeza, se você me acompanha, você fará com que seja o melhor ano na construção do seu currículo para a residência médica. Então, seja oficialmente muito bem-vindo aqui ao meu canal. Caso você ainda não me conheça, prazer. Eu me chamo Clara Aragão, sou médica especialista na construção de currículo para a residência, fundadora do programa PPA, que é um programa de treinamento para você construir um currículo de destaque para a sua residência médica dos sonhos. Lá no programa PPA, ele é um programa que, com muito orgulho do fundo do meu coração, eu tenho orgulho de te falar que ele é chancelado e é um curso de extensão com certificado pelo Ministério da Educação através da Faculdade de Brasília. Então eu tenho muito orgulho de te dizer isso e também sou a criadora do Núcleo de Pesquisa da Universidade Potiguar. E aqui eu tenho esse canal onde o meu grande objetivo com você é estar te mostrando os caminhos para você construir um currículo de destaque para a sua residência médica dos sonhos. Então seja oficialmente muitíssimo bem-vindo aqui. Nessa nossa aula de hoje eu vou estar trabalhando sobre estratégias que todo estudante de medicina ele precisa saber para que ele tenha sucesso nos seus estudos em 2024. Esse é meu grande objetivo com você aqui dentro desta nossa aula, tá bom? E eu queria pedir que, se você é novo aqui no meu canal, por favor, já clica aqui abaixo, já faz a sua inscrição para você não perder nenhuma aula, nenhum vídeo, nenhuma estratégia sobre como construir o seu currículo para residência médica. Então, já clica aqui abaixo, já se inscreve no meu canal. E também eu queria pedir que, se você já gostou do tema, já deixa o seu like aqui para mim. É muito importante que você deixe o like aí também. Hoje aqui na nossa aula eu vou estar te falando sobre o melhor investimento para o currículo na Faculdade de Medicina em 2024, gente. E eu queria trazer esse resultado da minha aluna Maria Isabel, que ela simplesmente passou na Unicamp. Ela conseguiu ser aprovada com nota 10 no currículo dela e foi aprovada na sua residência médica dos sonhos. E simplesmente, igual a Maria Isabel, ela conseguiu esse resultado aqui. Eu vou estar te passando uma estratégia que você pode começar a construir seu currículo e você pode alcançar resultados como esse aqui durante a sua vida. Mas como é que Maria Isabel ela conseguiu realmente alcançar esse resultado de nota 10 no currículo para residência? E por que é importante realmente, no final das contas, é importante começar a construir o currículo para a residência médica? E eu quero que você que está dentro do curso de medicina, que você está dentro do primeiro período da faculdade de medicina, eu quero que você assista essa aula antes que seja tarde demais. Porque 2024, se você está começando agora, sendo calor da faculdade de medicina em 2024, você precisa ver essa aula aqui antes que seja tarde demais. E que você realmente tenha passado o tempo. Então é muito importante que você fique comigo aqui. Ah, claro, é muito cedo para eu começar a construir o meu currículo. Não é. Hoje nós vamos estar discutindo isso. Mas eu quero que você tome consciência disso aqui. Porque, infelizmente, caso você não tome consciência disso aqui, todos os estudantes de medicina que não tomem consciência disso aqui, infelizmente, pode ser tarde demais. E esse aqui que eu vou mostrar para vocês, para exemplificar o que pode acontecer com você, é o edital da Unicamp. E no ano de 2024, ou seja, nesse ano de seleção, ele separou 36 vagas para a especialidade médica de clínica médica. E bom, vou mostrando aqui os slides para você, a classificação até o 36. Então, aqueles que estão abaixo do 36 estão reprovados. E eu quero te dar o destaque da diferença em que Maria Isabel ficou para a diferença que os outros candidatos ficaram. E aí você vai entender como você pode planejar melhor o seu 2024 com essas estratégias que eu estou te passando aqui. As estratégias que eu vou te passar na aula de hoje, elas são capazes de conseguir com que você faça e comece a ter resultados como esse aqui. Simplesmente, a Maria Isabel foi aprovada, ela acertou 73 na prova objetiva, 77,33 na prova objetiva, e na análise curricular ela tirou nota 10. Teve uma pessoa que ficou na colocação 80, acertando a mesma quantidade de questões que Maria Isabel. Só que essa pessoa, ao invés de tirar 10 como Maria Isabel tirou 5 na análise curricular. E simplesmente ela caiu. Mas no caso de Maria Isabel, ela disparou na frente da concorrência e ela foi aprovada em clínica médica na Unicamp. Então, aqui eu vou estar te dando estratégias para você planejar a construção do seu currículo para residência médica em 2024 e conseguir um resultado como esse aqui da Maria Isabel, de simplesmente disparar na frente da concorrência. Ela não começou a construir o currículo no internato, porque isso realmente ela planejou para deixar o internato somente para quê? Para estudar para a prova de residência. Ela começou a construir o currículo desde o 4º período da faculdade de medicina
e planejou tudo bem direitinho, para que ela não ficasse sobrecarregada durante essa construção. Então, do mesmo jeito, para você que está começando aqui em 2024, você precisa ter esse planejamento, igual a Maria Isabel ela teve. O planejamento para que você não fique sobrecarregado dentro da sua faculdade de medicina, fazendo várias coisas que você nem precisaria estar realizando. Então, gente, hoje, coloca um eu. Se você sente que você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e está sobrecarregado. Que às vezes você chega no final do semestre e você está simplesmente sufocado. Você tem essa sensação? Essa sensação, galera, ela vem justamente do princípio de que você está focando em coisas que você não precisaria focar neste momento. Você está participando de ligas, de projetos que você não precisaria estar dentro da sua faculdade de medicina. Se eu, Ana Clara, pudesse voltar ao passado e eu pudesse me aconselhar quando eu estava lá no primeiro período da faculdade de medicina, uma das coisas que eu falaria para mim e que eu recomendo que você não faça no ano 2024 é não entre em um monte de liga acadêmica. Ou melhor, se você está do primeiro período até o quarto período da faculdade de medicina, não entre em ligas acadêmicas. Isso é algo que eu voltaria tranquilamente ao passado e eu mudaria. Porque liga acadêmica, a gente tem baixa relevância no currículo para residência. Sem falar que quando você está nos primeiros períodos da faculdade de medicina, você tem mais tempo para outras atividades. Você tem mais tempo para atividades que vão valer mais a pena no seu currículo para residência. E que lá na frente você vai sentir falta. Você vai sentir falta. Porque Bebel, graças a Deus, nesse caso aqui, ela não sentiu falta de nada no currículo dela. Porque ela planejou. Mas ela poderia estar aqui com a gente contando uma outra história. De que ela não era a pessoa que estava na 21ª classificação. Mas que ela estava lá embaixo. Então o momento de você participar de ligas, de projetos, vai chegar, galera. Mas não é do primeiro até o quarto período da faculdade de medicina. E eu definitivamente retiraria esse item da sua programação para 2024. Apaga esse item da programação 2024. O que é que você acha que vai te colocar mais na frente da concorrência? Algo que te dá 19 pontos ou algo que te dá 1 ponto o ano inteiro? Liga acadêmica, você fica o ano inteiro para pontuar um único ponto. E aqui na aula de hoje eu vou te mostrar a melhor pontuação para residência médica em 2024. E essa pontuação pode te dar 19 vezes mais pontos do que você ficar um ano inteiro em liga acadêmica. Mas antes de começar e comentar sobre essa pontuação, eu quero que você retire da sua lista, se você está do primeiro até o quarto período da faculdade de medicina, ligas acadêmicas. Outro ponto interessante de comentar, e que não deve estar na sua programação no ano 2024, seria a participação em eventos da sua faculdade. Não faz o mínimo sentido você estar participando de eventos da sua faculdade, caso você não tenha as outras pontuações que são relevantes no currículo em 2024. Então, liga acadêmica e participação de congressos, seminários, simpósios da sua faculdade, sendo realizado principalmente no primeiro ano, eles não vão estar somando no currículo do ENARE. Então o ENARE ele tem um critério em que ele separa eventos de extensão universitária só serão válidos, certo, dos últimos 5 anos. Ou seja, aquilo que você fez de evento, tá pessoal? É somente para evento que tem esse critério no ENARE. Não é para nenhum outro critério, é somente para evento. Então nesse ano 2024, se você está do primeiro até o segundo semestre, não participe de evento da sua universidade, porque o ENARE dá pontuação de eventos só vai estar pontuando dos últimos 5 anos. Então, esse é um ponto que eu também retiraria da sua programação para o ano de 2024. E também nós vamos estar retirando do ano de 2024, quem imagina qual é a próxima pontuação que vai retirar? Você vai estar retirando do ano de 2024, principalmente se você faz parte da organização de eventos da sua universidade. E também atividades de representação estudantil, que são 2 pontuações baixas e de pouca relevância no currículo. E claro, você está reclamando, você está falando das baixas pontuações, e aí? O que é que vale a pena fazer para o currículo? O que é a melhor pontuação para eu investir no meu ano de 2024, que ela pontua 19 vezes mais pontos do que ficar um ano inteiro em liga acadêmica? Então, pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui a melhor pontuação no currículo para a residência médica, e essa melhor pontuação para você investir nesse ano de 2024 é realmente a pontuação de publicação científica, galera. Cara, por que a pontuação de publicação científica? Gente, publicação científica, independente de para onde você vá, ela vai estar pontuando no ENARE, vai estar pontuando na USP, vai estar pontuando na Unicamp.
Ah, cara, tô aqui para a prova de R+. Vai estar pontuando publicação científica. Então, a melhor pontuação para você investir no ano de 2024 é esta modalidade. Agora eu quero te lembrar que existem várias modalidades de publicação científica. Existe o resumo, existe o artigo, existe o capítulo de livro, existe o livro, existe você enviar um resumo expandido, existem várias modalidades desta mesma pontuação. Porém, independente dessas modalidades, existem modalidades que são mais simples para estudantes de medicina, existem modalidades que dão pontuação mais rápido. E é justamente sobre essas pesquisas mais simples que eu vou estar falando 4 principais delas aqui nessa nossa aula de hoje. E eu começo, e eu já dei um spoiler para você, de uma pesquisa mais simples que iniciantes em pesquisas conseguem fazer, e eu já dei um spoiler aqui, que é o relato de experiência. Então, o relato de experiência, você sabendo publicá-lo do jeito correto, seja independente no formato de resumo, de artigo, se você souber enviar para o evento certo, se você souber enviar para a revista correta, que realmente irá te dar pontos no currículo para a residência médica, o relato de experiência ele é um tipo de publicação científica mais simples, que qualquer iniciante, mesmo que seja leigo em pesquisa, consegue realizar com qualidade e consegue sim publicar em revistas médicas renomadas. Então essa é uma pontuação que vale a pena você estar investindo dentro do ano de 2024. Mas o que é o relato de experiência, gente? Então, para aqueles mais pragmáticos, e essa é uma aula densa, não é uma aula que eu quero que seja tão densa, mas eu preciso trazer conceitos para vocês aqui, tá? É que o relato de experiência é a descrição de experiência vivida que pode contribuir para a sua área de atuação. É você pegar um estágio seu e descrever. É você pegar uma monitoria que você realizou na faculdade de medicina e traduzir. É você pegar aquele trabalho voluntário que você fez, por exemplo, dentro do postinho, e você trazer a base teórica e enviar. E o relato de experiência ele pode ser publicado tanto no formato de artigo científico, quanto também você pode publicá-lo no formato de post em eventos médicos nacionais e internacionais. Então, um grande exemplo, este relato de experiência sobre a repercussão da educação à distância no ensino médico durante a epidemia do Covid-19, um relato de experiência. Esse foi um relato publicado pelo programa PPA, pelos alunos do programa PPA, sobre justamente o ensino EAD, sobre o ensino da faculdade de medicina em um período tão difícil. Ele não só foi publicado em um evento nacional, como ele também recebeu menção honrosa. E a grande vantagem de você publicar um relato de experiência é que esta modalidade não precisa de aprovação do comitê de ética, não precisa você ficar horas e horas e horas coletando dados. Então, enquanto você leva 1, 2, 3, 4 meses fazendo uma revisão de literatura, você faz um relato de experiência em questão de 2, 3 semanas. Enquanto a revisão de literatura você leva meses para talvez você conseguir publicar essa revisão de literatura. Já o relato de experiência, não. Tudo fica mais simples para você. Não precisa de aprovação do comitê de ética, não precisa de um referencial teórico extremamente robusto. Você precisa do quê? De uma experiência válida, que te gerou aprendizado. E esse aprendizado pode ser desde um estágio que você fez na sua faculdade de medicina, a uma monitoria, um trabalho voluntário, alguma atividade que você realizou. Então, simplesmente, este é um trabalho excelente para você começar a investir na sua programação para o ano de 2024. A próxima pontuação que vale a pena você investir no ano de 2024, que vai simplesmente potencializar o seu currículo e que tem o poder de te dar 19 vezes mais pontos do que você ficar um ano inteiro em liga acadêmica, é simplesmente... Eita, o tambor ruim esse que eu fiz, né? Mas tentei. Vamos lá. É simplesmente você fazer uma pesquisa com dados secundários. E, Clara, o que é que significa isso de pesquisa com dados secundários? Gente, é simplesmente uma pesquisa que você não foi lá e coletou esses dados. É uma pesquisa que você coletou os dados de outra pessoa. Cara, não tô entendendo nada. É simplesmente, gente, você ter um banco de dados que você coleta esses dados e um banco de dados muito comum na nossa vivência é o DataSUS, é o Departamento de Informática do SUS. Então, como é que chega a informação lá no DataSUS? Simplesmente acabou de morrer um paciente lá na UPA, acabou de morrer uma pessoa numa unidade de pronto atendimento, uma unidade de urgência e emergência, e lá o médico teve que preencher uma declaração de óbito. Essa declaração de óbito, ela vai para onde? Ela vai para a Secretaria Municipal em Saúde. E aí vai ter lá uma pessoa dentro da Secretaria Municipal de Saúde que fica responsável por computar esses dados. E aí quando você computa esses dados, o que é que acontece, meu povo? Simplesmente ele cai em um sistema geral do Brasil. E esse sistema é justamente o DataSUS, o Departamento de Informática do SUS. E qual é a parte mais massa que você consegue fazer trabalhos utilizando esse sistema? Galera, é que não depende de você passar pelo comitê de ética, não depende de burocracia. Em simplesmente 4 minutos você consegue ter dados que você consegue levar para um congresso médico, que você consegue produzir um artigo. Em apenas uma tarde você consegue fazer um trabalho para congressos.
você consegue simplesmente trazer um referencial teórico enxuto. Você consegue, com o DataSUS também, do mesmo jeito, produzir um trabalho científico que tem o potencial de dar 19 vezes mais pontos do que um ano inteiro em liga acadêmica. Vou ficar repetindo isso em simplesmente um curto espaço de tempo. Enquanto você passaria aí 3 meses fazendo uma revisão de literatura, ou 2 anos investindo em uma outra pontuação. Em uma tarde, você consegue fazer um trabalho com DataSUS. E essa é a parte mais incrível. Tá, cara, mas que nome nós conseguimos dar a esse tipo de pesquisa que é realizada com DataSUS? Então ela é chamada de pesquisa epidemiológica empírica. E ela é uma pesquisa epidemiológica por quê? Porque ela coleta dados sobre eventos ligados à saúde. Não sobre doença, mas eventos ligados à saúde. E aí você consegue estar levando, como essa minha aluna, a Sodriane, ela levou 3 trabalhos para o evento internacional sobre obesidade, promovido pela Sociedade Brasileira de Obesidade, galera. E assim como ela fez, você também consegue estar utilizando essa estratégia para publicar em eventos nacionais e internacionais. Óbvio, galera, eu quero alertar para vocês aqui que não são todos os eventos que vão estar, certo, pontuando no currículo para residência. Você precisa saber escolher muito bem o congresso, assim como também você precisa saber escolher muito bem o evento ou a revista científica que você vai estar enviando e que você vai estar submetendo o seu trabalho. Esses são 2 critérios que não dá para você esquecer e que não dá para você começar a crescer o seu currículo sem ter clareza disso, tá bom? Bom, então falamos da primeira, que a gente falou sobre relato de experiência, falamos da segunda, que é uma pesquisa com base de dados secundárias e que você consegue começar a já crescer o seu currículo com essa pontuação. Ah, cara, mas é um dado brasileiro, eu consigo enviar para eventos internacionais? Tranquilamente, tá bom? Esse da Sodriane é um evento internacional chamado Obesity Week. Inclusive, lá no programa PPA, nós enviamos 11 trabalhos para esse evento. Então, tranquilamente, você consegue também participar. Um adendo que eu tenho muito orgulho de dizer é que dentro desse evento do Obesity Week, que aconteceu em Florianópolis, se eu não estou enganada, tiveram a submissão de 25 trabalhos no total, pelo menos 25 trabalhos foram aceitos e 11 deles eram do programa PPA, e isso eu tenho muito orgulho de dizer para você. Seguimos, meu povo, e agora nós vamos passar para o terceiro tipo de pesquisa que vale a pena você investir no ano de 2024. E já dando um spoiler, tá, galera? Principalmente se você quer fazer o seu TCC e que você consiga aproveitar o seu TCC para pontuar na residência médica. E aproveitar o seu TCC para fazer iniciação científica. E você aproveitar o seu TCC para milhares de outras coisas e até mesmo ser mais simples, certo? Para ser mais simples a execução dele como um todo, tá bom? Então, qual é o terceiro tipo de pontuação que vale a pena você investir? É a pesquisa com questionário. Então eu vejo uma galera querendo simplesmente inventar a cura do câncer, inventar a cura da AIDS, querer realmente durante o TCC trazer uma coisa hiper mega ultra mirabolante, quando você pode simplesmente lançar mãos de questionários já padronizados na área da saúde e não inventar uma coisa do zero, tá bom? Então, cara, o que é uma pesquisa com questionário? Gente, uma pesquisa com questionário é uma pesquisa que nós chamamos de levantamento. Lembra quando você vai na Renner? Quando você sai na porta da Renner, você tem ali: você foi satisfeito com o nosso atendimento? Aí você tem que marcar sim, não, pouco, talvez. Aquilo ali é uma pesquisa de levantamento. Eu estou levantando dados para que eu possa conhecer a minha população, para que eu possa conhecer quem são aquelas pessoas que frequentam o meu serviço. Pegaram o raciocínio até aí? Pois bem, só que do mesmo jeito, dentro da área da saúde, também existe uma dinâmica semelhante. Que qual é, galera, essa dinâmica semelhante? É o questionário padronizado. Então, por exemplo, se eu quero saber, se eu tenho um idosinho, e esse idosinho, ele tá realmente ali, tá com a memória fraca, e eu não quero ficar, por exemplo, só com minha subjetividade. Eu tenho um questionário padronizado chamado o Mini-Mental. E aí eu consigo, através desse questionário padronizado, entender se eu tenho alguma dificuldade na memória, algum distúrbio associado a isso. Então, eu consigo tranquilamente ter esse feeling por meio do questionário padronizado. Muito cuidado quando você for utilizar questionários que não são padronizados, porque aquela pergunta simplesmente pode não refletir aquilo que você queira perguntar. Eu sei que isso é um pouco complexo, dá meio que uma coisa de filosofia aqui, mas o que eu quero te deixar é: não inventa a roda, não muda como as coisas funcionam, faz com um questionário padronizado que você terá sucesso. Um grande exemplo de um questionário que eu utilizei é a escala de Pittsburgh, que é para você avaliar o quê? A qualidade de sono. Então eu fiz uma pesquisa
que ela foi publicada na Associação Brasileira do Sono, que é na Sleep Science, que é uma revista internacional sobre medicina do sono. E foi uma pesquisa que eu realizei o quê? Eu apliquei um questionário com estudantes de medicina para saber se a qualidade do sono deles era boa ou se era ruim. Então não é só perguntar, e você dormiu bem hoje à noite? Não. É um questionário, esse questionário tem mais de 10 perguntas, e no final das contas, você vai dar uma nota, vai ter um score, e aí eu vou saber se você dormiu bem, se você dormiu mal, e tudo isso. E, gente, dentro da área da saúde, só o que existe é questionário padronizado. Tem questionário padronizado, pessoal, para tudo. Literalmente tudo, tá bom? Bora lembrar, eu não sei quantas pessoas aqui já estudaram asma, mas o asma lá você tem o GINA. E no GINA você tem um questionário para saber se a asma do seu paciente está controlada ou não. Alguém lembra das 4 perguntinhas que o GINA faz? É um pouquinho meio, quem não tem a vivência da asma, né, acaba esquecendo. Eu já estudei asma umas 8 vezes. Mas você tem 4 perguntinhas que você faz para o paciente que são padronizadas, e aí você vai saber se aquela asma está controlada, se ela está descontrolada, e aí você vai tomar uma decisão se você vai aumentar o tratamento do paciente ou não. Então, do mesmo jeito, pessoal, existem questionários padronizados. Não queiram inventar a roda, não queiram criar algo do zero, usa aquilo que já é validado por vários escritores. Bom, pessoal, então esse é um item que você precisa estar melhorando e que nós conseguimos. Então, nós falamos 3 até agora. Nós falamos do relato de experiência, nós falamos também da pesquisa com questionário e da pesquisa com DataSUS. Todos esses, você investindo do jeito certo, mais uma vez, repito, vale mais a pena do que você investir em 2024 para ligas acadêmicas, tá, gente? Então, a faculdade de medicina, pessoal, nós costumamos dizer que a medicina ela é uma mulher egoísta e possessiva. Então, ela vai estar te puxando sempre. Ela vai estar sempre te puxando, estuda o livro, vê isso aqui. E é importante você estudar para se formar como médico. É importante. Mas também não ignore que você pode estar facilitando o seu futuro. Porque quando chegar no internato, você vai querer estudar os 2 anos para ser aprovado na residência médica e seguir com sua formação médica de excelente. Afinal, a formação padrão ouro do médico é na residência médica. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer país do mundo. Então, facilita a sua vida no futuro. Se você quer ser aprovado na residência médica de primeira, cara, você tem que investir no seu currículo o quanto antes, tá bom? O quanto antes. Para depois você não estar gerando frustrações na sua vida. Bom, e aí nós vamos para a 4ª publicação. O próximo item que eu separei para vocês aqui é o relato de caso, que ele vai estar entrando também como uma publicação excelente para aqueles iniciantes em pesquisa começarem a fazer as suas primeiras produções científicas e as suas primeiras publicações. E, cara, o que é o relato de caso? Então, o relato de caso é a descrição de casos clínicos que você viu na sua prática. Então, só cuidado para você não confundir relato de experiência com caso clínico. Vamos lá. Relato de experiência, você vai relatar uma experiência profissional que você viveu. Guardou esse conceito, guarda ele no fundo do seu coração. Agora, a segunda forma é o relato de caso, que é você viu um caso clínico interessante na sua prática e esse caso clínico gerou o quê? Uma publicação. Então, relato de experiência é a descrição da sua vivência. Relato de caso é a descrição de um caso clínico interessante que você viu. Clara, é todo o caso clínico que irá gerar uma publicação na residência médica? Não, não será todo o caso clínico. São casos clínicos interessantes. E você não precisa ficar restrito, por exemplo, a sempre, não, eu vou querer publicar um caso clínico de uma doença rara. Não fica bitolado com isso. Você não precisa sempre publicar um caso clínico de uma doença rara. O que é que você precisa ter em mente? É um caso clínico que deu um resultado inusitado? É um caso clínico que você tratou ali e o paciente não melhorou? É um caso clínico que foi um efeito adverso da medicação? De que é esse caso clínico? Ele tem que ser interessante. Não pode ser, por exemplo, uma diabetes e uma hipertensão, que é o dia a dia do postinho. Então tem que ser casos clínicos interessantes, que tenham algo inusitado. Esse é o grande ponto para você identificar todo santo dia. E a parte mais legal da descrição de um relato de caso é que você não precisa ter sido a pessoa a atender esse relato de caso. Então, gente, todo mundo que está aqui que tá me assistindo são estudantes de medicina que estão focados em construir o currículo para a residência médica. Concorda comigo? E dentro disso aqui, galera, o que é que você precisa ter na sua mente? Que você pode estar consultando os residentes que são seus preceptores. Então você tem médicos que são chefes de residência. Você tem professores que são médicos. Então pergunta para ele se ele não teve um caso clínico que foi interessante, que apareceu aí dentro do ambulatório, que deixou ele um tanto quanto intrigado.
Então esses são pontos e casos clínicos que eu acho que sim, que vale super a pena você estar investindo o seu tempo, tá bom? Então, um caso clínico como esse aqui. Então, quando foi lançado, por exemplo, a tuberculose miliar, esse é um caso clínico de 1988. O caso clínico ele é excelente para você estar trabalhando doenças novas. Então, a tuberculose miliar teve uma época que ela era nova, em 1988. E adivinha uma doença nova que também foi primeiramente relatada como caso clínico, simplesmente Covid-19 e as suas interrelações. Então, por exemplo, esse aqui é a publicação de um relato de caso sobre influenza B e Kawasaki em um adolescente que estava com Covid-19. Então, pessoal, essas são pontuações que você vai investir em 2024. E essa aqui é a melhor pontuação para você investir no ano de 2024. Então, um cheiro enorme no coração e eu vejo vocês